Bom, agora vamos para a proposição 2. Esse é um conceito, essa proposição ela nos dá uma relação entre o geométrico e o algébrico. No que consiste isso? Eu tenho dois pontos A e B e conheço suas coordenadas, as coordenadas de A e conheço as coordenadas de B, certo? A partir daí eu posso estimar, ou seja, eu posso dar uma fórmula explícita para as coordenadas do ponto médio entre A e B, e eu posso dar um número, a distância entre A e B. Ou seja, conhecidos os pontos A e B, eu consigo dar as coordenadas do ponto médio entre eles, e além disso consigo calcular a distância entre eles. Então, no item A a gente vai ver o ponto médio, no item B a distância entre os pontos A e B. Bom, se essas são as coordenadas de A e essas são as coordenadas de B, então quais são as coordenadas do ponto médio do segmento AB? Bom, o que vai acontecer aqui, as coordenadas são 3, né? Cada coordenada vai ser a média aritmética de cada uma delas, ou seja, vai ser o ponto médio na reta. Por exemplo, na primeira coordenada de M, eu vou ter como sendo a média aritmética entre x1 e y1. Então, vai ser x1 mais y1 dividido por 2. Se vocês observarem, isso aqui nada mais é que o ponto médio na reta. Aqui a gente está no espaço, então são 3 coordenadas. Ponto médio na primeira, na segunda e na terceira coordenada. A média aritmética é quem calcula o ponto médio, não esqueçam disso. Não é a distância, é a soma, no caso. Bom, a segunda coordenada do ponto médio vai ser x2 mais y2 dividido por 2. E a terceira coordenada vai ser x3 mais y3 dividido por 2. Então, é a média aritmética em cada coordenada, certo? x3 mais y3 dividido por 2. Essas vão ser as coordenadas do ponto médio. Esse é só o enunciado, a gente vai fazer a demonstração desse item A. Já o item 2, né, esse item aqui, desculpa, é o item 1, né? Já o item 2... ele nos dá a distância entre os pontos A e B. Se eu conheço as coordenadas entre A e B, eu consigo calcular a distância entre esses pontos. Isso surge de maneira bastante natural. Geometricamente, eu tenho dois pontos, né? A e B, eu tenho A e B aqui, certo? Como calcular a distância entre A e B? Seria esse comprimento, que é um número, certo? Para calcular essa distância, basta calcular a norma, ou seja, o comprimento do vetor AB. É bastante simples, surge de maneira bastante natural. Então, a distância entre A e B vai ser a norma do vetor AB. Bom, tá, mas eu consigo isso de maneira mais explícita. Se eu conheço os vetores AB, eu consigo calcular as coordenadas do vetor AB. Né? Se eu conheço as coordenadas dos pontos A e B, eu consigo as coordenadas do vetor AB. E se eu conheço as coordenadas desse vetor, eu consigo calcular a sua norma. Bom, como a gente viu no item acima, da proposição 1, o vetor AB vai ter coordenadas B menos A. Então, vai ser y1 menos x1, a primeira, y2 menos x2, a segunda, e y3 menos x3, a terceira, certo? A norma desse vetor nada mais é, algebricamente, do que a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Isso a gente já viu lá atrás. Então, vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Então, vai ser a raiz desse aqui, y1 menos x1 ao quadrado, que é a primeira coordenada, mais y2 menos x2 ao quadrado, que é a segunda, mais y3 menos x3. Certo? Daí pronto, a gente já tem a fórmula explícita para a distância. Então, para calcular essa distância aqui, na prática, se você conhece numericamente as coordenadas de A e B, você faz as coordenadas do vetor AB, que vai ser B menos A, isso vai dar um número. E aí calcula a norma desse vetor. Isso vai ser dado a rigor por essa fórmula. O item 2 não precisa de demonstração, porque ela própria já está feita aqui. Né? Já não tem o desenvolvimento já está no próprio enunciado. Já o item 1 precisa. Né? Se as coordenadas de A são essas e as coordenadas de B são essas, vamos ver o porquê as coordenadas do ponto médio são essas. Demonstração da proposição 2. Certo? Então, bora lá. Olha só. Temos que... Eu vou contextualizar geometricamente aqui. Ó. Vamos pegar aqui o ponto A
que é dado, e aqui o ponto B, que é dado, certo? Aqui está o vetor AB. Se eu conheço as coordenadas de A e B, que estão aqui no enunciado, né? Que são... aqui, ó. x1, x2, x3, e B, y1, y2, y3. Quais vão ser as coordenadas do ponto médio? Então, bora lá. Bom, para isso a gente vai usar alguns recursos algébricos que a gente viu anteriormente. Olha só, o ponto M, eu vou escrever ele como soma de ponto mais vetor. O ponto M, ele vai ser a soma do ponto A mais qual vetor? Mais esse vetor AM aqui, certo? A mais AM vai dar o ponto M. Porém, eu quero escrever o ponto M em função dos pontos dados, A e B, certo? O vetor AM nada mais é do que a metade do vetor AB, porque é ponto médio. Metade do vetor AB. Olha só, soma de ponto mais vetor. O ponto M pode ser escrito dessa forma, concorda? Certo? Bom, então vai ser A mais metade de AB. Agora eu represento as coordenadas. O ponto A a gente já conhece, x1, x2, x3, x1, x2, x3, certo? E o vetor AB a gente já conhece, que a gente viu até anteriormente, né? Que vai ser, aqui ó, vetor AB. Vai ser y1 menos x1, que é B menos A, né? y1 menos x1, y2 menos x2, e por último, y3 menos x3. Certo? Essas são as coordenadas do vetor AB. E aí a gente abre essas contas. Soma de ponto com vetor vai dar um ponto. Esse vai ser o ponto médio. O que a gente vai provar é que vai dar exatamente essa expressão aqui. Bom, isso é feito coordenada a coordenada. Primeira, segunda e terceira. Vamos fazer num rascunho ao lado o que ocorre na primeira. As outras duas vão ser feitas analogamente. Olha só. Na primeira coordenada vai ocorrer o seguinte. x1, certo? Que está aqui. Mais esse meio distribui nas três. Então, na primeira vai ficar meio vezes y1 menos x1. Concordam? Certo? Bom, aí a gente abre essas continhas aqui. x1 a gente mantém, mais meio y1 menos meio x1, certo? Aqui, x1 menos meio, né? 1 menos meio vai dar meio, olha só. Igual de novo. Aqui vai dar meio x1, certo? Mais meio y1. Beleza? E aí, por fim, esse 2 é um denominador comum aqui, então vai ficar x1 mais y1 dividido por 2. Ou seja, na primeira coordenada as contas dá exatamente isso aqui. Ou seja, a hora que a gente abre as contas aqui, na primeira coordenada vai dar x1 mais y1 dividido por 2. Nas outras duas, prossegue de maneira análoga. Então, vai ser x2 mais y2 dividido por 2. E a última vai ser x3 mais y3 dividido por 2. Ou seja, as coordenadas do ponto médio são dadas por essa expressão. Média aritmética, e média aritmética, coordenada a coordenada, certo? Então, o que a gente tira dessa proposição 2 é que se eu conheço as coordenadas dos pontos A e B, eu consigo calcular o ponto médio entre eles, que é dado por essa expressão, e também consigo calcular a distância. Isso aqui é um rascunho da primeira coordenada. A segunda e a terceira são análogos. E aí tem esse exemplo 1, que é um exemplo bem simples de aplicação direta. Se eu conheço as coordenadas dos pontos A, B e do vetor U, então eu consigo calcular todo mundo aqui nesses itens. O vetor BA, A mais U, que é um ponto, B mais 2AB, as coordenadas do ponto médio e a distância entre A e B. Bom, BA vai ser A menos B, né? Coordenada a coordenada. Então dá para fazer. A mais U soma coordenada a coordenada, aqui se multiplica e faz coordenada a coordenada. Ponto médio aplica a fórmula, distância também aplica a norma do vetor AB. Esse exemplo numérico, bastante simples, vai ficar como exercício para vocês. Ele é a aplicação direta dessas propriedades algébricas que a gente viu, certo?
exercício. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. É um exercício de aplicação direta e bem simples de aplicação dessas propriedades, beleza? Então, você calcula numericamente todos esses itens aqui. Com isso, a gente fecha essa seção, sistema de coordenadas. Ela serve para preparar o terreno, para a gente poder equacionar a reta, dar as equações da reta e tal. E isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Aí é onde a gente começa o conceito de, né, o conteúdo de geometria analítica, propriamente dita. Beleza? Então, até mais.